Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje teremos a sexta parte do IRAF para estudantes, que a gente está fazendo os exercícios do IRAF do 1 até o 6. E hoje é o último episódio dessa série com o exercício número 6 para IRAF. Lembrando que esse vídeo pode ser um pouco chato para quem não está acostumado a utilizar o IRAF. Então, se você ainda não utiliza o IRAF, provavelmente é melhor que você assista o primeiro vídeo ou até mesmo a nossa outra série de IRAF, que é o Aprendendo IRAF aos Poucos. Mas, Vitor, como assim? O que é o IRAF? O IRAF é como se fosse um software para o Linux, que ele processa dados de fotometria e espectroscopia para a ciência. Então é um software científico muito bom, muito utilizado por vários cientistas no mundo inteiro. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o Astro. Então já deixa o gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Temos vídeos dia sim, dia não. E se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro incrível. É um livro muito bom. E hoje a gente vai mostrar o número 6, exercício número 6 para um IRAF, do tutorial do IRAF lá do site do próprio IRAF, que hoje em dia você não encontra mais esses exercícios lá, mas a gente está resolvendo aqui para vocês que não têm acesso ao arquivo. E esse aqui, como eu falei, é o exercício número 6. Deixa eu abrir aqui o IRAF para vocês. Como a gente deu vários erros, se vocês não se lembram, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto vídeo, principalmente no primeiro e no segundo, a gente teve muito erro. Então provavelmente a gente não vai conseguir seguir e aí a gente vai ficar só falando sem mostrar na prática, porque tivemos muitos erros. Isso mostra que não está totalmente funcional ainda essa versão do Ubuntu 2019. Na verdade, do próprio IRAF parece que está faltando algumas coisas. Não está 100% completo aqui o IRAF. Então algumas coisas não vão acontecer. E bora começar esse exercício 6. Aí aqui eu vou ler para vocês. Nesse exercício vamos... Não sei o que significa essa palavra. Deixa eu ver aqui. ACQUAINT. Nunca tinha ouvido essa palavra em inglês. Familiarizar. Interessante. Esse exercício vai fazer que você fique familiarizado com algumas ferramentas do IRAF para leitura e escrita de dados em fitas ou discos. Vamos assumir que você está logado no IRAF, no XGterm. XGterm é essa paginazinha aqui, que é o IRAF. E eu já cometi um erro, eu abri o IRAF antes do DS9. A gente vai precisar abrir o DS9 primeiro. Abri, agora eu abro o IRAF segundo. Vai para o diretório do IRAF e o subdiretório chamado Data.io nesse exercício. Então bora botar o CD e bora lá pro diretório. O diretório atividade e o Data.io. Ctrl D, se não me engano. Deixa eu voltar. Ctrl F. Cadê? Eu acho que eu escrevi uma pasta aqui. IRAF para estudantes. Não. IRAF instruções 2. Deixa eu puxar lá para cima. Só para relembrar isso aqui. Data.io. O Data.io. O pacote, por exemplo, o pacote Data.io tem várias coisas aqui. A gente vai ter o BeamText,
que é converter um arquivo binário em um arquivo de texto do IRAF. O export, que é converter imagens do IRAF para outro formato. O import, que é converter outro formato para uma imagem do IRAF. Então, o data é como se fosse uma transferência de arquivos para mudar de um para o outro. O mxmice é examinar a estrutura de uma fita magnética. O rcardIMI, converter um arquivo de card image para um arquivo de texto. O readblock, que é copiar um arquivo binário, ocasionalmente fazendo o readblocking. O rfits, que é converter uma imagem fits em uma lista de imagens do IRAF. O rtextImage, que é converter arquivos de texto em para imagens do IRAF. O T2D, que é fazer uma cópia rápida de arquivos. O textbin, que é converter o arquivo de texto do IRAF para um arquivo binário. Deixa eu puxar aqui para baixo. O wcardImage, que é converter o arquivo de texto para arquivo no formato cardImage. O wfits, converter uma lista de imagens do IRAF para arquivos de imagem fits. E o último, o wtextImage, que é converter um arquivo de imagem IRAF para um arquivo de texto. Eu estava procurando aqui uma coisa, mas parece que não abriu. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o arquivo. Onde você está? Eu acho que eu fechei o IRAF. Ah, não, já está aberto ali. Bora puxar. Eu acho que eu fechei o nosso arquivo de texto. Bora voltar aqui no Docs e abrir o Data.io. Pronto, eu acho que eu tinha fechado sem querer. A gente vai ter que voltar e ir aqui no Data.io e eu vou botar o Ctrl L, se não me engano. Ctrl L. Bora abrir agora o IRAF. Na verdade já está aberto. Bora dar um CD e a gente vai colar o diretório do Data.io. Pronto, agora eu boto um ls e vai mostrar as imagens do Data.io. Se você prestar atenção, aqui no Data.io temos 5 imagens. E a gente vai utilizar nessa atividade. Como eu já falei isso no início do vídeo, a gente teve vários erros nos primeiros e segundos, até no terceiro e no quarto vídeo. Aqui a gente não vai conseguir seguir tudo certinho, então a gente vai falar, mas não vai mostrar. Aqui eu te dei o CD, o diretório, que aqui o caso tá @home /Vitor /Astro /atividade /Data.io. E aqui ele fala aqui, ó, como fizemos nos exercícios anteriores, algumas imagens existem nesse diretório, são no formato FITS, se eu não me engano, ls, são no formato FITS, cadê? Arquivos FITS. O formato padrão para transporte de imagens astronômicas, dados de imagens astronômicas. Porém, o formato de arquivo IRAF do IRAF foi feito independentemente usando o IRAF v2.11. Ele não é necessariamente um bom formato para transferência de dados, mas, porém, a forma de você transferir, importar e exportar dados do IRAF ou para o IRAF é através do formato FITS. Duas tarefas no pacote Data.io que eu li para vocês. O que é o pacote, tudo que tem no pacote Data.io, na instante eu li para vocês. São usados para esse propósito. O rfits e o wfits. Vamos converter os arquivos FITS para o formato do IRAF. Chamando com o parâmetro old mais, restaurando a imagem do IRAF para o nome que foi utilizado anteriormente,
que tinha no arquivo se o arquivo de imagem fits foi escrito com o comando do IRAF chamado wfits. De outra forma, o output, que é o que vai sair a imagem, vai ser utilizado esse nome. Aí é que ele vai mandar fazer um dir. Bora dar um dir aqui. Dir. Aí apareceu também tudo, a gente já sabia disso. Bora dar um learn. Data yield. O lpar rfits. Ele vai aparecer vários parâmetros. Agora o rfits fits junk old. Ele vai mexer várias coisas aqui. E aqui a gente vai colocar o im head, mas a gente vai colocar fits. Pronto, agora no ls. Pronto. Agora quando a gente deu do ls, perceba que lá quando a gente tinha feito, ele apareceu só o fits 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente tem o m92007.fits e o sp23 fits e outros aqui interessantes também. Aí fala que ambos rfits e wfits suportam a leitura e a escrita de dados no disco ou fita, como foi mostrado no exemplo do rfits. Vamos usar o wfits para escrever uma imagem do IRAF para um arquivo fits no disco. E então ver no header do arquivo fits utilizando o comando rfits. Bora então dar um lpar. Parece que esse aqui não vai dar o erro porque ele não está utilizando as outras coisas que a gente fez no outro vídeo. Então bora dar um wfits. Ó, ficou dando certo. Agora bora o rfits. Bora. Escreve. Pronto, agora foi. Aí tem aqui. Ambos essas tarefas são meio inteligentes. O rfits cria uma imagem do IRAF na saída com um formato de pixel compatível da forma que os dados são armazenados em um arquivo fits ou imagem fits. Então a imagem fits contém o que ele chama de unscaled, que aqui deixa eu ver aqui a tradução, 16 bits. Unscaled. Deixa eu ver aqui. Unscaled. Não escalado. Dados não escalados. Então utiliza o default, que é o padrão do IRAF, das imagens do IRAF, que contém arquivos do formato 16 bits, que é o que ele chama de short, que é como se fosse curto. Se a imagem fits conter esses dados escalados ou no formato IEEE, no formato de dados desse, então a imagem resultante vai ser uma de 32 bits de ponto flutuante real. O wfits vai escrever os arquivos de 16 bits sem ser escalados, dados não escalados, para uma imagem fits, se a imagem do IRAF conter esses 16 bits que ele chama aqui de curto, esses dados curtos. Se a imagem do IRAF conter o real de 32 bits, dados reais de 32 bits, então o comando wfits vai escrever no formato IEEE. Para quem não é acostumado com esse formato IEEE, se você utiliza o MaximumDL, você provavelmente já viu essa opção de salvamento. Não me lembro se no próprio Photoshop também tem isso daqui. Se não me engano, tem. Que é o formato IEE
para o arquivo FITS. Esses padrões podem ser reescritos, é claro, mas é raramente necessário fazer isso. Então, provavelmente, esses padrões de arquivos você consegue mudar sem ser esses que a gente viu agora, mas geralmente você não vai precisar fazer isso. Drivers de fita geralmente são conhecidos pelo IRAF como MTA, MTB e outros. Por que fita, pessoal? Esses exercícios são antigos, muito antigos. Então, nessa época, eles utilizavam fitas. Então, a gente vai continuar aqui supondo, mas hoje em dia a gente não tem fita. Não tem fita. Esses nomes são definidos no dev cifrão tape card. Um arquivo com esse nome, que foi configurado para o seu site, para o seu local. Vamos usar o MTA através desse exercício para se referir ao driver de fita. Você pode ser que você precisa substituir o nome correto para esse driver que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando esse driver de fita em outra máquina e não é disponível pelo próprio network do IRAF, então você vai precisar escrever o endereço desse driver como um node exclamação MTA, onde o node, o termo node é o nome para aquela máquina que está sendo utilizada. Como a gente não tem drive de fita, não tem nada, provavelmente não vai dar muito certo aqui. Então eu nem vou colar lá no IRAF. Mas aqui ele vai utilizar um allocate MTA. Lembra que com esse ele pede para você ver isso daqui se é ou não. Depois o rewild MTA, depois o dev status MTA. Aqui é o que vai acontecer. Aí ele fala aqui, ó. Vamos escrever todas as imagens nesse diretório para fita. Vamos usar todos os defaults, que é o padrão do wfits. Perceba que o output, que é a saída do terminal durante a escrita de cada imagem, que descreve o output, que descreve essa saída, o formato de saída. Os dados escritos utilizando o BitPix 16 e não escalando e o não escalado está escrito como dados de 16 bits na fita. O dado descrito como BitPix 32 está escrito como no formato IEE na imagem do FITS. Compare essa saída com os tipos de pixels anotados no IM header, que é o output para essas imagens. A gente vai utilizar aqui o lparm wfits, depois o inhead, lembrando que aqui em vez de mh é .fits, e depois um wfits.fits mta new mais. Agora escrevemos uma imagem na fita, forçando os dados para ser escalado, para ficar no total do Dynamic Range, que é o Dynamic Range, eu acho que não tem tradução, do 16 bits. Os parâmetros escalados são escritos para o header do FITS. Então os dados podem ser depois restaurados para os valores originais
quando eles foram relidos. Ó, isso é interessante, porque ele aguarda no header e depois, quando você precisa restaurar, ele restaura facinho. Isso é interessante. Depois a gente vai utilizar esse comando e aí a gente vai ter o que ele chama aqui, que o iref fica como se fosse... ele fica analisando ali, ele sabe onde você vai estar. Ele fica track, como se fosse seguir a fita, a posição da fita internamente. Aí ele chama aqui um arquivo como se fosse EOF, não conheço isso, duplo, deixado na fita a cada quando ele completa esse sequenciamento de escrita, de comandos de escrita. Nós devemos agora ter 6 arquivos fits na fita. Elas seriam posicionadas no arquivo 7, por causa do duplo EOF que foi deixado pelo wfits, que é o comando wfits. Aí a gente vai utilizar o dev status mta. Aí ele fala aqui, nós podemos examinar o conteúdo da fita com a tarefa mt-examines. O padrão, os parâmetros padrões vão jogar fora os que chama aqui de records, estruturas gravadas para cada arquivo na fita. Na nossa segunda execução, vamos fazer o comando do dump, que é como se fosse jogar Deixa eu confirmar aqui uma coisa. Record, gravar. Record. O primeiro registro do quarto arquivo no ASC2, no formato, que é esse formato ASCII. Aí manda você fazer um kitting para sair da página utilizando o Q. É como se fosse na estante, que apareceu muita coisa aqui. Para você sair, eu vou só apertar Q. Uma vez que você tem as informações do header. Então você já viu tudo do header. Para sair é só apertar Q. Depois dessa execução de tarefa, a fita está posicionada no arquivo 5. Então ele vai utilizar vários comandos aqui. Aí você pode listar esses dados, usar dados fits na fita usando o comando rfits. A gente deu aqui o comando, ele vai aparecer tudo certinho. Nós também podemos ver os headers dos arquivos fits ou arquivos na fita. Vamos ver os headers para a nossa última imagem que colocamos na fita. Perceba o BS Scale e o BS Zero, essas palavras-chave. A gente utilizou um rfits mta 6 make long mais page. Aí aqui agora nós certamente lemos todos os dados de novo para o disco. Ou nós podemos selecionar arquivos individuais. Para isso a gente vai utilizar o rfits mta256, o dir.fits e depois esse outro termo aqui. Aí a gente vai os arquivos fits ou qualquer outro arquivo que que for utilizado pode ser lidos diretamente no disco
com a tarefa T2D. Aí a gente vai utilizar o LPARM, utilizando o termo e outras coisas. Aí pulando isso aqui, a gente vai ter as tarefas do IRAF. São agora disponíveis, você pode utilizar elas para ler e escrever arquivos de imagens FITS diretamente, mas exceto pelo RFITS. As tarefas vão apenas reconhecer esses arquivos FITS, essas imagens FITS. Se você tiver a extensão, por exemplo, como se fosse o .fits, então vai precisar dessa extensão para saber disso. A tarefa rename vai nos permitir adicionar a extensão para o T00, os arquivos, esses T00, que a gente leu com o T2D. Então, para isso, a gente vai fazer um rename. Então, a gente está renomeando o arquivo T00 para o arquivo final. Se eu voltar aqui, se não me engano, cadê o T00? Cadê o T00? Cadê esse arquivo? Tava aqui. T00. Acho que é aqui. Não é esse não. T00. Não sei, tava aqui, mas eu não tô encontrando agora. Bora continuar. Então ele fez ele renomeou. Nós podemos também ler os mesmos dados colocados da fita com o RFITS, criando arquivos FITS em vez de do arquivo nativo do IRAF, que é o .imh, colocando esse ambiente do IRAF, utilizando o imtype para o FITS. Como assim, pessoal? O arquivo, vocês perceberam de assistir o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, que muitas coisas ele fala que é .imh e a gente troca para .fits. É porque o formato, como se fosse daquela época que ele foi criado, foi o imh. Então hoje a gente está utilizando mais o fits. Então é que a gente pode substituir um pelo outro. Isso nos diz que o IRAF, todos os output files, que são os arquivos de saída, são agora supostamente para ser arquivos FITS. Os valores padrões, que é o default, padrão, para o imtype, que é o imh. Desde que o imtype está definido como um arquivo executável, nos caches, que é como se fosse que você guarda antigo, chamado do IRAF, são executáveis. Então são arquivos executáveis. Você vai precisar de fazer o refresh, como se fosse recarregar a página, ou fazer o flush no processo do cache, que é como se fosse essa memória guardada, quando você muda o imtype. O RFITS vai adicionar o .fits, essa extensão, automaticamente. Então provavelmente você vai ter que fazer isso daqui para mudar do imh para o .fits. Ele faz várias coisas aqui. Às vezes você vai precisar converter uma imagem do IRAF para um arquivo que ele chama de ASC11. Isso pode ser feito utilizando a tarefa wtextimage, a tarefa rtextimage vai converter o arquivo ASCCI em um arquivo de imagem do IRAF. Arquivos de textos podem ser reescritos na fita
com a tarefa wcard image. A gente fazendo esse processo todo. Aí tem uma dica aqui. Nós normalmente não incentivamos misturar os formatos numa fita, como assim, Vitor? Colocar um de um e um do outro. Eles incentivam que você fica a mesma. Mas nesse caso, nós não queremos fazer o overwrite, que é como reescrever por cima dos arquivos FITs. Só em um caso porque que eles fizeram uma coisa, eles assumiram que você vai pensar que eles fizeram uma, mas na verdade é um pouquinho diferente disso. Aí aqui ele fala outras coisas. Uma lista completa de tarefas no pacote Data.io pode ser visto com o help facilmente. Como assim? Eu li para vocês no início do vídeo todas as tarefas do Data.io. Então aqui eu já fiz essa parte para vocês. Eu traduzi e eu li a tradução de todos os pacotes. Então já mostrou isso. Uma tarefa que nós não trabalhamos foi o Red Block. Como se fosse uma dica, um aviso para a utilização do Red Block é copiando fitas. Ele pode ser utilizado para ler arquivos FITs diretamente no disco, usando o rename para adicionar o .fits, essa extensão .fits, utilizando o help Data.io. O help é aquele que eu falei, todos aqueles exercícios já traduzi para vocês. Uma vez que você terminou de trabalhar com essas fitas, então utilize o derlocate para que outros possam utilizar o driver. Então tem que fazer o derlocate MTA. Lembra, se for outro nome, você tem que substituir pelo nome. Um cuidado para os usuários. Desde que o IRAF tem o seu próprio mecanismo para manter a localização da fita, é recomendado para sempre lembrar a fita de escrever arquivo no IRAF antes de remover a fita, inserindo uma nova fita. Como assim, Vitor? Bora reler. É adequado que se lembra... como se fosse retirar. Você precisa retirar. Deixa eu ver o que significa rewrite. Tem algumas palavras que a gente tem que rever. Rewind. Como se fosse rebobinar. Eu não conhecia essa palavra. Então precisa essa rebobinar, porque são fitas. Então vai precisar rebobinar. Isso é interessante. Isso hoje em dia a gente não vai utilizar dessa forma. Isso pode ser feito utilizando o derlocate e o allocate, desde que o derlocate também como se fosse rebobina a fita. Eu não conhecia essa palavra. Rewrites é rebobinar. Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra. Nós criamos arquivos meio que grandes no disco durante esse exercício. Então delete esses arquivos do seu diretório com o delete e o imdelete depois que você terminou. Bora dar um delete. Não foi imdelete. Bora dar um imdelete. Não foi também. Bora ver as referências desse exercício. O guia básico para usar no IRAF, da Janet Barnes, de 1993. O que ele chama aqui de FITs.
do Wells e do DC, Grayson EM, e o Hadar e o RH de 1981 e um suplemento desse mesmo texto. O IEE Standards, que é falar sobre esses formatos de arquivos e padrões, cadê a data? 1985. E é isso, esse aqui é o exercício número 6. Percebam, eu pensei no início do vídeo que a gente precisaria de várias coisas dos outros, mas a gente não precisou. Aqui é mais ou menos como se fosse esses 6 para você transferir de um arquivo para uma fita, que eles usam fita ainda, porque esse é um exercício muito antigo. Provavelmente a gente não vai utilizar tanto esses exercícios, porque, como eu falei, é um exercício muito antigo e hoje a gente não utiliza mais fitas. Foi bom porque eu aprendi palavras como... Cadê a palavrinha aqui? Delocate, rewinds, rebobinar. A gente aprendeu uma palavra. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E esse foi o último episódio do IRAF para estudantes. Vou mostrar uma coisa para vocês, porque eu quase esquecendo. Se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon. Você pode adquirir esse livro incrível. Valeu, pessoal. Deixa eu fechar aqui as coisas. Valeu, a gente vai fazer outros vídeos sobre o IRAF. Vai ser interessante. Valeu.